como vocês estão? Isso agora vai ficar melhor. Travou um pouquinho, mas já voltou, né? Boa noite, gente. Como vocês estão? Vamos para mais uma live. É com muita alegria que eu estou aqui. Hoje nós vamos falar sobre saúde do corpo e alta performance, que foi um dos temas mais votados lá no grupo do desafio. Às vezes, se você não participou do desafio, a gente, semana passada, teve uma semana, né, de lives abertas de treino, onde eu apresentei o método postural respiratório, e agora estou fazendo essa sequência de lives para trazer mais conhecimento para vocês, para que vocês entendam um pouquinho mais sobre essa técnica e tenham uma consciência maior sobre saúde. Encaminhe aí essa live para 3 amigos, pelo menos. Tem muitas pessoas que precisam de conhecimento, porque está em uma situação não muito boa, né, em relação à saúde. E se você está aqui, quero te parabenizar, porque você quer aprender um pouquinho mais para viver melhor. Hoje foi a nossa 5ª aula no método postural, do pessoal que já entrou para essa jornada. Vai ser uma jornada de 90 dias, que nós vamos caminhar juntos e vamos não só falar sobre saúde, mas agir para conseguir conquistar a nossa melhor forma. Eu quero começar falando para vocês sobre saúde, né? Saúde do corpo. O que vem na sua mente quando você pensa em saúde do corpo? O que você acha que define saúde para você? Tem muitas pessoas que acham que saúde é você não ter nenhuma doença instalada, né? Tem pessoas que acham que ter saúde é os seus exames estar tudo ok, né? Não ter colesterol alto, não ter hipertensão, não ter, quando você faz ali o check-up, exames de sangue e dá tudo dentro da normalidade. Mas eu quero falar um pouquinho mais sobre, porque o nosso corpo, como eu disse na live ontem, ele dá sinais, né? Não sei se foi ontem ou se foi nas outras lives. O seu corpo, ele dá sinais de que algo não está bem. E a gente precisa estar antenado e entender a linguagem do nosso corpo e saber identificar, né, esses alarmes que o nosso corpo dá. Porque às vezes você sente uma dor de cabeça constante. E aí você pensa que é normal. Eu tenho isso mesmo, eu sempre tive isso, então tá tudo bem. Ou às vezes você tem alguma disfunção intestinal. Tem muitas pessoas que sofrem de intestino preso. E acho que tá tudo bem, né? Não se liga, não se toca que o seu corpo está ali tentando te falar, tentando te trazer alguma mensagem e você não consegue identificar o que é. Então, eu queria convidar você a ter um olhar para você mesmo, que você olhe para você, comece na sua cabeça, avalie aí a sua cabeça e vai olhando, observando o seu corpo.
como que está a sua cabeça, como está o seu pescoço. Você sente dores no pescoço? Você sente alguma tensão? Como que está os seus braços? Como que ele se localiza? Como que ele está posicionado aí no seu corpo? Será que você tem o ombro enrolado para frente? Ou será que você consegue ficar numa postura certa e retinho? Você sente dor quando você pega algum peso, alguma coisa? Ou tem pessoas que sofrem de dor no punho, dores articulares? E vai observando os braços, o seu tronco, as suas pernas. Às vezes existe alguma parte aí do seu corpo que já está te dando sinais de que algo não está bem. E saúde não é só o corpo. Quando falamos de saúde, não tem como você não falar sobre saúde, sobre alimentação, né? E sobre as emoções, sobre os nossos sentimentos. Então, para mim, na minha definição, saúde é um equilíbrio, né? Você alcançar plenitude nessas áreas. Porque não adianta você ter um corpo legal, né? Ter um corpo definido, só que você é uma pessoa super estressada, você não tem paciência com ninguém, você não sabe se relacionar com as pessoas, você sofre com as suas emoções, não tem domínio sobre as suas emoções, então você não tem uma saúde, assim, uma plenitude, né, na sua saúde. Então é importante a gente buscar esse equilíbrio, essa plenitude em todas as áreas, porque você sentir alguns sintomas desses que eu falei, ou às vezes você sente alguns outros sintomas, e deixar empurrando isso com a barriga e achar que está tudo bem, não é bom você agir dessa forma, porque depois que você deixa, vai passando meses, vai passando anos, e lá na frente a tendência é ficar pior. Então é importante você estar antenado e escutar o que o seu corpo diz para você. É muito importante isso. Eu vou dar falar um pouquinho de uma experiência que eu tive. Eu acho que foi no começo desse ano, ou no final do ano passado, não me lembro muito bem. Eu tive umas crises de enxaqueca. Então, doía o fundo do meu olho, doía a cabeça, eu não conseguia ficar na claridade. E eu tinha todos os dias essas dores. Às vezes eu acordava com essas dores. Só que eu comecei a olhar para mim mesma e observar o que estava acontecendo. E eu consegui identificar que eu estava passando por um processo de estresse, né? Mudanças na minha vida. Ia colocar a filhinha mais nova na escola, tinha muitas coisas, muitos pontos ali na minha cabeça, né? E que vai deixando a gente estressado, que vai deixando a gente mais preocupado. E tudo isso vai acumulando e reflete aonde? No nosso corpo. Então, o que eu estava passando era uma tensão. Tensão pelo meio que eu estava, pela situação que eu estava passando. E eu busquei a solução no exercício. Porque no método postural, eu ensino a fazer uma liberação na coluna, desde a cabeça até o final da coluna. São liberações feitas com bolinhas durinhas. Hoje eu mostrei essas bolinhas na aula que a gente fez hoje. E a gente consegue aliviar as tensões das musculaturas mais profundas que tem na nossa coluna, em algumas regiões do corpo, e você consegue equilibrar essas tensões e ficar livre da dor. E não necessariamente ter que tomar uma medicação para poder resolver aquele problema. Então, eu fiz todo o trabalho que eu sempre falo na aula sobre respiração. Nas primeiras aulas do desafio, eu enfatizei bastante, porque o nosso método ele começa na respiração. Então,
eu foquei nisso. Eu falei, então, se eu ensino, eu vou praticar. Se eu estou passando por essa atenção, é porque eu preciso praticar mais, né, o que eu estou ensinando. E comecei a treinar essa respiração. Fazia várias vezes por dia, 3 vezes por dia. Eu sentia dor, já corria pro tapetinho na sala. Eu já deixo um tatame ou um tapete na sala e corro para fazer essa liberação, para eu sentir esse alívio. Porque se a gente não está antenado a esses sinais que o corpo dá, quando você se vê, você está buscando buscando fugas em outras coisas. Tem pessoas que buscam fuga no alimento e não tá com fome, mas tem aquela necessidade de comer. Ou fuga no doce, fuga às vezes em algum vício, na bebida ou no cigarro, ou em alguma droga, e vai buscando fugas emocionais e não resolve o problema. Então é importante você ter esse olhar para você mesmo, de entender que o seu corpo não é só um corpo físico. Você tem emoções, você tem sentimentos e você se alimenta. Se você não tem controle sobre isso, sobre o que você come, sobre o que você pensa sobre você, sobre o que você sente, você começa a ter um desequilíbrio e perde o fio da meada. Você vai ficando sem norte. Então é importante você avaliar, descobrir, detectar esses problemas e resolver os problemas e não tentar fugir deles, encontrando outras fugas, e geralmente as pessoas buscam fugas que não traz benefício nenhum para a saúde e é onde ela vai se afundando cada vez mais. Então, quando você passa por alguma situação difícil, pare, respire, avalia a situação que você está. O que meu corpo está dizendo? O que eu estou sentindo? Deixa eu ver o que eu posso melhorar nisso. Aonde que tá? Onde que é aquele gatilho que desencadeia essa explosão, né? Esse estresse ou esse descontrole, né? E tentar resolver isso. E muitas vezes as dores que a gente sente no nosso corpo têm um fundo emocional. E quando você tem disfunções nas suas articulações, um estresse, né, na musculatura, tem alguma inflamação nas suas articulações e começa a inchar e te limitar de fazer movimento, você precisa buscar, às vezes é necessário o medicamento, não estou dizendo que não é necessário, tá? Tem situações que precisa sim, mas que você busque resolver esse problema através do movimento. Como eu disse aqui em outras lives, o movimento cura o seu corpo e depois ele vai curando as outras áreas também. Eu sei porque foi assim que aconteceu comigo e é assim que eu vejo acontecer com as pessoas que eu trato, que eu cuido. Então, vale a pena você se priorizar nessa parte, de falar, eu vou priorizar um tempo para eu cuidar do meu corpo, porque a plenitude da minha saúde parte daqui. E buscar esse equilíbrio, né, em todas as áreas, não só no corpo, mas também nas emoções, nos sentimentos, né, e na parte espiritual também. Agora eu vou falar um pouquinho, dei uma introdução aí sobre saúde, acho que deu para vocês entenderem um pouquinho qual é a minha visão, e é a visão que eu passo nas aulas, que eu tento conscientizar os alunos de ter essa visão, de ter essa consciência, e falar um pouquinho sobre alta performance agora. Tem pessoas que às vezes praticam atividades, tipo algum esporte, né? Futebol, vôlei, tem uns esportes mais frequentes, assim, que o pessoal faz mais. Hoje a gente tem a corrida, que muitas pessoas participam, né, de competições e são atletas e leva isso muito a sério. Natação, né, bike,
são várias modalidades de exercícios que as pessoas estão, não só, antigamente era assim, né? Tinha aquelas pessoas top, que eram os atletas. Hoje em dia não, você vê qualquer pessoa, né? Uma pessoa que não é atleta, às vezes qualquer pessoa, ela começa a praticar um exercício e ela vai se aprofundando naquilo e começa a competir e começa a se despontar. Então, é importante para essas pessoas também ter essa consciência do corpo. Porque para você atingir, vamos dizer que a pessoa conseguiu, né, alcançar essa plenitude, está bem no corpo, na alma, no espírito, então dizemos que é uma pessoa equilibrada. Só que ela vai praticar um esporte e aí ela precisa ter esse olhar também. Porque se ela não tiver tudo ok no seu corpo, né, funcionando tudo perfeitamente, né, os músculos, as articulações, o seu emocional, a sua respiração principalmente, ela não vai ter um bom desempenho na modalidade que ela está praticando. Então, quando eu fiz essa especialização desse método, tinha pessoas que estavam participando ali, que eram professores também de educação física, fisioterapeutas, e que era fisiculturista, que trabalhava com isso, e estava querendo introduzir esse método, porque você melhora muito a sua performance dentro do que você faz, seja qualquer atividade que você pratique. Então, não pense que eu já pratico, eu já corro, então eu não vou praticar essa técnica aí que a Aline fala, porque não é importante para mim, eu estou à frente disso. Não é isso. Essa técnica, ela te dá um suporte, ela te dá uma base, uma estrutura para você fazer as outras coisas. Eu vou dar um exemplo de mim mesma. Quando eu fiz essa especialização, eu praticava corrida, não era atleta, mas eu praticava corrida, participava de uma assessoria e eu gostava de correr, eu sempre gostei muito de correr. E eu já estava treinando corridas longas e eu fui aprender sobre essa técnica, né? Que a princípio o que me chamou a atenção foi a redução do perímetro da cintura. E aí quando eu fui estudar e aprofundar nisso, eu vi que era muito além disso. E aí eu comecei a praticar, né? Porque antes eu faço isso, antes eu faço em mim, né? Sinto em mim o que acontece para depois fazer nos outros. E eu percebi o quanto melhora a performance. Dentro da corrida eu pude experimentar isso, porque tipo, eu corria 10, 15 quilômetros num tempo X. Depois que eu comecei a praticar esse treinamento, eu comecei a diminuir o meu tempo de corrida, comecei a não cansar tanto, eu corria a distância longa e tava bem, terminava a corrida, parecia que eu nem tinha corrido. Respiração tava ali normal, não ficava aquela ofegância, né, aquele cansaço, e eu fui vendo o meu desempenho. O mais importante em todas as modalidades, falar agora para as pessoas que praticam alguma atividade. Minha cunhada, seja bem-vinda na live. Saudade de você, hein? Tá devendo uma visita para mim. Então, o mais importante em todas as modalidades, né, de atividades físicas é a respiração, que é a base de tudo. Se você não respira de forma correta, você não vai ter um bom desempenho na atividade que você pratica. Maurício, seja bem-vindo. Então, se você não respira de forma eficiente, você não tem um bom desempenho na atividade que você faz. Então, um exemplo que eu tive, né, que eu vivenciei foi a corrida. Eu comecei a ter um melhor desempenho na corrida depois que eu comecei a treinar, ter esse controle da respiração. Quando eu fazia,
quando eu fazia essa técnica, eu também praticava jiu-jitsu intensamente, era todos os dias eu treinava. Então, até participei de competições também, não era atleta, mas eu já não me enquadrava numa pessoa que só treinava, eu ia para competição, participei de algumas competições. E eu percebi o quanto melhorou meu desempenho depois que eu comecei a treinar essa técnica, a ter o controle da minha respiração. Porque isso não é só você aprender a respirar, é você ter controle das suas emoções também. Porque quando você passa por um estresse, todo mundo que faz prova de corrida, igual no meu caso que eu ia para a competição, é muita adrenalina que você passa. E aí você começa a perder o centro, você sai fora, e tem pessoas que não conseguem controlar isso. Às vezes é um ótimo atleta e chega lá na competição, trava e não consegue fazer nada. Então, isso tudo faz parte de um controle emocional e um controle da respiração. Então, quando você aprende a fazer isso durante as atividades, aí você começa a se despontar e ficar muito melhor no que você faz. A corrida, o jiu-jitsu, a bike também é a mesma coisa. Todo exercício físico, ele exige, né, uma respiração, uma capacidade respiratória boa para você conseguir executar as atividades. Na natação é muito importante, porque você fica muito tempo em apneia. Quando você mergulha, você não pode respirar lá debaixo da água. Então, quando você tem esse controle, né, nesse método a gente aprende a fazer um vácuo abdominal, né, que é aquela sucção, onde você faz a abertura costal. Então, no começo a gente começa fazendo poucos segundos de apneia, mas quando você vai evoluindo na técnica, você já passa a ficar mais segundos em apneia. E aí quando você vai nadar, por exemplo, você consegue melhorar muito a sua respiração, o seu desempenho ali dentro da água. E a questão emocional também, porque aí você começa a ter mais controle do que você está sentindo ali na hora, daquela adrenalina, né, que você sente na hora da competição. E ter esse controle, gente, eu falo que é muito bom você ter controle diante das dificuldades. Hoje eu postei no meu story eu fazendo a técnica, coloquei um grau de dificuldade, porque eu coloquei uma madeirinha balançando e eu tinha que me equilibrar ali em cima. Então, eu sempre gosto de falar isso, é você encontrar o conforto no desconforto. Situações difíceis todo mundo passa, não é só na atividade física, mas no meio que você vive, todo mundo passa por estresse. Mas quando você consegue manter a calma, respirar corretamente, você não perde o seu raciocínio e aí você fica muito mais centrado. E você consegue tomar decisões certas, você consegue, nossa, evoluir demais. Então, isso é primordial. É isso que é o meu treinamento. Eu fiz isso durante os meus partos, esse treinamento de respiração. O momento do parto para uma mulher, todo mundo que é mãe aqui vai saber, é muito intenso, né? É um mix de emoções. Então, quando você consegue treinar essa respiração, ter esse controle, aí flui muito melhor. Outro ponto bem importante, primeiro a respiração, que eu falei o mais importante. Seja bem-vindo, Said, meu marido. O Said vai poder falar sobre respiração, que eu tenho falado muito isso com ele. Na reabilitação dele, eu falei hoje isso para ele, que ele passou aí um mês de muitas dores. Então, eu falei para ele hoje, eu vou começar o seu atendimento, não, foi ontem que eu falei isso para ele, eu vou começar o seu atendimento alongando o seu diafragma e trabalhando a respiração. Aí ele olhou para mim e falou, mas minha perna que tá com problema, que precisa ser tratada. Eu falei, então, mas se você não tiver controle da sua respiração e conseguir relaxar a sua musculatura, eu não vou conseguir fazer o meu trabalho na sua perna. Então, você vê como que tudo está interligado?
tudo que você vai fazer, se você não tem o controle da respiração, você pode estragar todo o resto. Então é muito importante isso. Outro ponto além da respiração é o posicionamento do seu corpo. Quando eu comecei a correr, eu vou dar um exemplo de mim mesma, eu era muito corcunda, né? O meu ombro totalmente assim enrolado para frente, né? O corpo descansava em cima do quadril e eu corria ali. A gente adquire força quando você pratica atividade física, você se torna resistente sim, só de fazer aquela atividade. Mas você tem um melhor desempenho quando você se posiciona da forma correta. A minha cunhada está dizendo que quando ela fez, há um tempo atrás, foi a única coisa que afinou a cintura. E correr melhor também. Amei. Vamos começar novamente. É muito bom. As pessoas, todo mundo que já praticou essa técnica, sentiu os benefícios, como que é bom. Então, o seu posicionamento durante uma atividade é muito importante, seja qual for. Eu senti isso na corrida, porque eu comecei a introduzir, né, na minha postura, durante a corrida, mesmo eu estando em movimento, eu comecei a introduzir as pautas posturais que eu usava no treino, do método postural respiratório. Então, eu respirava de forma diferente, né, do que eu sempre estava acostumada a respirar, e posicionava muito melhor. Depois que eu fui entendendo esse negócio do posicionamento, quando a gente tem uma postura reta, equilibrada, assim, mais alinhada, você permite que os seus órgãos funcionem muito melhor. Então, uma pessoa que corre com o ombro enrolado para frente, com o corpo descansando em cima do quadril, ela tem muito mais gasto de energia, além do necessário. Porque você está comprimindo o seu pulmão fazendo isso, né? Ficando nessa postura. E não tem como ele funcionar de forma eficiente, porque o ar não consegue chegar onde precisa para oxigenar o seu sangue. E aí você não expande o seu pulmão e aí você vai cansar muito mais rápido e pode lesionar também muito mais fácil. Então o posicionamento é muito importante. Nas outras atividades também, seja na musculação, principalmente na musculação, eu vejo muitas pessoas que às vezes praticam a musculação e não se preocupa com o posicionamento. Não se preocupa em manter a coluna certa para trabalhar a perna. Ou às vezes vai trabalhar o braço, aí esquece da coluna porque está trabalhando só o braço e acho que não é importante o posicionamento. E é muito importante, muito importante. Porque aí você passa a fazer de forma automática e não tem resultado no que você está fazendo. Então, eu acho que deu aí para vocês entenderem um pouquinho essa linha de raciocínio da saúde, né? Do que é a saúde para você. Comece a pensar um pouquinho, aqui eu expus o meu ponto de vista como fisioterapeuta e como mulher que pratica atividade física, já fiz várias atividades e tenho esse olhar mais clínico, né? E que você possa meditar um pouquinho e pensar o que é saúde para você e o que você tem feito para alcançar essa plenitude da sua saúde. Ou será que você está deixando de lado, né, algumas coisinhas aí que você sente e achando que está tudo bem e não faz nada para mudar? Então, é importante a gente ter esse tempo para pensar e ver se a gente está caminhando pelo caminho certo, né? Se você está ajudando o seu corpo a funcionar de forma eficiente. Eu vou falar um pouquinho dentro do método postural respiratório, a gente consegue fazer além da postura, né, que corrige, até uma moça veio me perguntar sobre a postura, se esse método vai ajudar. Esse método vai ser importantíssimo para corrigir a sua postura. É o que vai te ajudar a corrigir a sua postura.
e tirar esses vícios errados de postura também, né? Porque consertar a postura não é só você se alinhar e ficar forçando para ficar ali reto. Isso não é melhorar a postura. Você precisa encontrar no seu corpo esse olhar clínico que eu tenho quando eu dou aula, aonde estão as limitações, aonde precisa ser mais trabalhado, porque o nosso corpo é um todo. Não adianta você pensar, eu tenho que melhorar só minha coluna. Não, você precisa melhorar tudo. Você precisa melhorar seus braços, suas pernas, seu abdômen, tudo. Porque o corpo é um todo. O meu marido, ele sofreu uma lesão, rompeu todos os ligamentos do joelho. Só que quando eu olho para ele, cada movimento que ele faz, eu fico olhando qual é a postura que ele está. O que ele está compensando no movimento? Qual musculatura ali que está sendo mais prejudicada? E não só olhar para o joelho dele, que foi lesionado, mas olhar o corpo todo, porque ele é o corpo todo, né? Então, que você tenha esse olhar para você, de olhar e ver que você é um todo. Não vale a pena você ficar buscando só a sua plenitude no corpo, né? Ter o seu corpo ali bem estruturado, bem definido, só que deixar de lado as outras coisas, porque saúde engloba tudo. E para você que pratica, né, algumas atividades aí que você gosta, e para te abrir a mente que esse método é para você também, porque você pode melhorar muito o seu desempenho em qualquer atividade que você pratica. Seja exercícios funcionais, eu faço isso, eu faço exercício funcional em casa e eu fico olhando no espelho o tempo todo, às vezes eu fazendo exercício para eu ver aonde que eu estou errando. O que eu estou fazendo? Eu não estou ativando, eu estou trabalhando um agachamento, mas eu não estou ativando meu abdômen. Ah, eu estou fazendo o braço, mas e a minha coluna? Como que tá? Então você tem que ter esse olhar global do seu corpo, para que você consiga ver aonde tem problemas, aonde que precisa de ajustes e procurar melhorar nisso. E eu estou aqui para te ajudar nessa visão mais clínica de olhar para você e apresentar tudo isso todo esse conhecimento que eu tenho através das aulas e poder te orientar, né, te encaminhar para caminhos melhores, para que você tome as decisões melhores. E agora, para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre como vai funcionar essa mentoria. Nós fizemos o desafio semana passada, então foi uma semana de treino, todos os dias, intensos, 30 minutinhos por dia só. E é isso que a gente vai fazer agora durante 3 meses. Todas as pessoas que gostaram desse desafio, eu te convoco a participar dessa jornada de 90 dias, porque são 90 dias caminhando junto comigo e eu vou te dar todas as instruções que você precisa para melhorar a sua saúde, para melhorar o seu desempenho na atividade que você faz, para você se tornar uma pessoa melhor. Então, as pessoas que entrarem no link da bio tem lá, você já vai direcionado direto para a página onde está a mentoria. Você faz seu cadastro, coloca lá os seus dados, forma de pagamento. Você adquiriu essa mentoria, você vai ter acesso por 3 meses. Então, são 3 meses você treinando junto comigo. E a gente vai fazer os treinos sempre às 7 da manhã, mas o link da aula fica disponível para você fazer a hora que você puder. E esse plano especial, gente, que eu fiz de R$ 148,50 por 3 meses, é muito barato. Isso é simbólico. Eu nem tô visando nenhum ganho aqui, porque o que eu mais quero é que você seja transformado, que você tenha consciência do seu corpo, da sua saúde, que você precisa cuidar, porque não sou eu que vou fazer a transformação da sua vida. Eu vou só te encaminhar, mas é você que decide e é você que vai fazer. Então, não coloque no outro a responsabilidade, que é só sua.
Então, decida entrar para essa jornada, vamos caminhar junto, porque isso é um valor especial que nós estamos fazendo para vocês que vão começar agora. Então, vale a pena vocês fazerem um esforço, se é pouco, se for dividir aí por dia, dá, sei lá, um valor mínimo. Imagina 148,50 dividido por 30, dentro de um mês, né? Então, às vezes você come um lanche, né, que você poderia não comer, ou come uma pizza que você poderia decidir não comer ela, e deixa de participar desse projeto tão especial que a gente organizou, né, estruturou para que vocês vivessem essa experiência. Então, não deixa passar as oportunidades. Um dia eu também decidi, eu tive que tomar uma decisão, ou eu ficava no peso que eu estava, né, do jeito que eu estava, mal psicologicamente, ou eu tomava uma atitude. E o que eu fiz, eu me inscrevi numa mentoria também online, porque eu não podia sair da minha casa, e mergulhei de cabeça, e fui seguindo as instruções da mentora. E eu estou aqui para te mentorar, para te ajudar nisso, porque é uma coisa que eu conheço, que eu sei como deve fazer, e eu não quero guardar isso só para mim. Eu quero que você também conheça, que você também tenha os benefícios que eu tive, e às vezes muito mais do que eu tive, você pode alcançar, tá? Nós vamos terminando a live por aqui. Encaminhe essa live para as pessoas que você ama, para as pessoas que você acha que precisa. Todo mundo precisa. Então encaminha para bastante gente, porque todo mundo precisa disso, gente. Eu sou fisioterapeuta, eu conheço o corpo, e eu preciso. Imagina quem não conhece. Precisa muito mais. Então, vamos nos unir. E juntos a gente vai crescer muito, tá bom? E é um prazer para mim poder usar a internet, que eu posso chegar na casa de vocês, coisa que eu não conseguiria fazer, né, presencialmente. Eu estou entrando na sua casa, eu estou te ensinando, eu estou abrindo a minha vida para você, e isso é um prazer muito grande. E eu estou aqui porque eu sei que aqui, nas redes sociais, eu consigo alcançar muito mais pessoas do que se eu quiser continuar fazendo o meu trabalho só no presencial. Então, não perca essa oportunidade. E é isso, gente. Amanhã a gente volta para conversar mais um pouquinho aqui. Nós vamos ver qual assunto nós vamos abordar amanhã. Mas eu vou estar aqui sempre trazendo algum assunto, alguma visão melhor da sua saúde, algum assunto específico, para que você vai construindo aí na sua cabecinha uma mentalidade diferente em relação à sua saúde, ao seu corpo, tá bom? Um beijo, então. Curte a live aí, encaminha para os seus amigos. Amanhã tem treino, 7 da manhã. Espero vocês. Já entra agora, faz a inscrição agora para você já começar a aula amanhã, tá bom? Um beijo, gente, e até amanhã. Fiquem com Deus.